Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do IFA Summit ABFINA 2026. Evento realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, ABFINA, com co-realização do sistema Firjan, SESI e Senai. Patrocínio do Cristália, Globo Química, ITF Chemical e Nortec Química. E apoio institucional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, do Instituto Nacional do Desenvolvimento da Química, IDQ, da Iniciativa FIS e do Sistema Conselho Federal de Química e Conselhos Regionais de Química. Antes de darmos início à nossa programação, para aqueles que não participaram do evento do dia de ontem, gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes para o seu melhor aproveitamento do Summit. Temos um aplicativo do Summit para acesso a QR Code disponível nos totens de todos os andares, por meio do qual vocês poderão consultar a programação, realizar inscrições no Innovation Tour, interagir com os participantes e, ao final, fazer o download do certificado de participação. Caso necessitem de apoio, teremos recepcionistas em todos os andares à disposição para orientar. O brunch será servido a todos os participantes no terceiro andar, com previsão de início às 13 horas e término às 14 horas. O Innovation Tour tem previsão de início às 14 horas, com duração de aproximadamente 1 hora. As inscrições deverão ser feitas preferencialmente pelo aplicativo e, na impossibilidade, diretamente na recepção, aqui mesmo no térreo. Para participar, será necessário retirar a pulseira de acesso às 13h50 na recepção, onde será o ponto de encontro. Dando continuidade à programação, damos início, neste momento, ao painel 4, Sustentabilidade e Economia Circular na Produção de IFAs, Cases. Convidamos para conduzir essa sessão o senhor Jorge Cassim, gerente de Relações Governamentais da Libs Farmacêutica e primeiro vice-presidente da ABFINA. Convidamos para compor a mesa Daniel Cardoso, da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MIDIC. Eric Lorenzato, do Sistema Firjan, SESI e Senai, Parque Tecnológico. Murilo Monteiro, da Globo Química. Sara Antunes, da Oli Consultoria. Por favor. A palavra é sua, Jorge Cassim. Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do primeiro IFA Summit da ABFINA. Primeiramente, obrigado, agradecer a terem aceito esse momento, esse diálogo, né, onde teremos a indústria, governo, a iniciativa privada através da indústria, a universidade, centro de pesquisa e uma especialista também. Então, acho que é um momento de diálogo interessante, então darei um direcionamento, algumas perguntas para cada um dos colegas e fiquem à vontade de também contribuir com as informações de cada um deles. Tá ok? Primeiro, aproveitar aqui do lado do Daniel. Então, Daniel, obrigado então mais uma vez. Daniel, você
atuando junto ao MEDIC, né? Como que o Brasil, você enxerga o Brasil, qual o potencial que o Brasil tem para destravar globalmente a bioeconomia? Quais seriam os caminhos prioritários para transformar esse potencial em vantagem competitiva para o país? Bom dia, Rio de Janeiro. Agradecer o convite do Andrei para a gente, agradecer a presença dos colegas, muita gente querida, muita gente amada, amo o Rio de Janeiro. Gente, nós saiu agora, né, Política Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Eu acho que ela foi uma construção, muitas e muitas horas de reunião. A gente dividiu, a gente subdividiu e a gente ficava o dia inteiro com fone no ouvido, uma dor de cabeça no final do dia, porque é necessário ouvir todos os pontos. Sustentabilidade, bioeconomia, temas transversais, não tem jeito. Eu vou fazer porque eu sou especialista em bioeconomia. Não vai dar certo. Você tem que... É muito melhor uma pessoa que talvez tenha menos capacidade e mais diálogo do que um grande especialista que vai estar apresentando cópias, né? Porque a pessoa lê muito, é um estudioso e tudo, mas vai estar apresentando cópias. O que é que o setor industrial passa? Onde é que estão os pontos? O que é que a base do setor industrial passa? Como é que acontece o trabalho? Nós vamos ter que discutir o trabalho. Ninguém quer trabalhar 48 horas. Desligaram, tá vendo? Só de eu falar disso, já desligaram. A energia já fica baixa. Então, eu penso que tem que, para cada caso, pensar de forma cíclica. Como é que esse ciclo se fecha? Como é que o dinheiro chega no trabalho? Né? Não pode ficar ali, porque nós temos que dar muito valor ao investidor. O investidor é realmente o ponto-chave. Nós temos que pensar o blended finance a partir do monitoramento dá muito trabalho, ver como é que as coisas estão acontecendo, ver como é que o investimento está sendo aplicado, ver como é que os retornos, payback, retorno social, tem uma parte humana e ela tem que ser complementada com uma parte matemática. Esse ciclo ele tem que se fechar. Obrigado, Daniel. Até pegando a deixa, você falou do investidor, então eu vou fazer uma pergunta para a iniciativa privada aqui, aproveitar o Murilo. Murilo, na sua visão como coordenador de ESG, o que a empresa entende por ser sustentabilidade aplicada à produção de insumos farmacêuticos ativos? Quais os maiores desafios e oportunidades que você identifica nesse tema? Alô? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu queria começar a minha fala agradecendo a oportunidade desse convite à Bifina. Realmente é um privilégio poder participar do evento como esse. E que pergunta, hein? É uma pergunta que ela dá praticamente mais um evento só como esse, só para conversar sobre sustentabilidade. E eu acho que, como coordenador de ESG, acho que do ponto de vista de ESG, o ESG tem que começar fazendo uma meia-culpa. Porque acho que a Sara concorda comigo que o ESG 1.0 ele começou com uma coisa meio alegórica. E agora, não. O ESG 2.0, o que ele é? Ele é mostrar o resultado da aplicação dos princípios ESG. Mostrar a prática, mostrar os dados que corroboram a prática ESG dentro da indústria. E quando nós falamos de sustentabilidade na indústria, principalmente na indústria química, eu acredito, eu comentei numa outra reunião, que é como aquele comercial de pasta de dente. Sabe, 9 em cada 10 dentistas recomendam essa pasta. Só que no nosso caso, 9 em cada 10 pessoas acreditam piamente que as indústrias químicas elas são poluidoras, ponto. O que no nosso caso da indústria farmacêutica, não só ele não é realidade, como ele é diametralmente oposto a essa percepção pública, principalmente no caso da Globiquímica. Porque, para nós, a sustentabilidade ela não é um pilar separado do negócio. Ele é a forma de operar o nosso negócio, ele é a forma de operar o processo produtivo.
E, historicamente, a indústria, ela trata a sustentabilidade no final. Geralmente, ela trata a sustentabilidade a hora que o resíduo chegou na estação de tratamento. Ela pensa sustentabilidade a hora que tem lá 30 pallets de resíduo para encaminhar para alguma alternativa. Na Globe, no nosso negócio, a gente enxerga que a sustentabilidade ela não está no final do processo, ela nasce no início do processo. Ela nasce na pesquisa, ela nasce no desenvolvimento da rota sintética. E a Globe ela trata a sustentabilidade de acho que eu posso dividir em 3 maneiras, em 3 modos de tratar a sustentabilidade. O principal dele, o primeiro neles, eu já comentei, que a sustentabilidade era iniciar no início do projeto, no início do processo. No desenvolvimento, já pensar em questões, até trazendo depois para o Eric, questões de química verde, de aproveitamento do resíduo, principalmente no nosso caso, na indústria farmacoquímica, solventes, né? E a segunda maneira, uma das principais dela, inclusive, é melhorar o rendimento dos processos. A Globe ela iniciou aproximadamente um ano um setor novo dentro da empresa, que é o setor de tecnologia industrial. Qual que é a função desse setor? O core desse setor é melhorar os processos, melhorar o rendimento das nossas reações. Porque no final do dia, cada percentual que eu aumento no meu rendimento, eu diminuo do meu resíduo. É a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ao invés de estar transformando resíduo, eu estou aproveitando, melhorando o rendimento da minha reação e gerando mais produto. Então, eu tenho um aumento produtivo e, ao mesmo tempo, uma diminuição na geração do meu resíduo. E o terceiro modo é o desacoplamento, que é justamente desacoplar a minha intensidade de produção de resíduo pela minha intensidade produtiva, pelo meu aumento produtivo. E isso passa, novamente, pelo segundo ponto, que é a melhoria do meu processo. Porque a gente entende, na Globo nós entendemos, que a sustentabilidade, como comentei, ela começa no início e não no final do processo. E você comentou os principais desafios, né? Eu acredito que o principal desafio ele ainda é do ponto de vista cultural. Para a indústria, ela tem que mudar o mindset e entender que o melhor é o modelo preventivo e não o modelo corretivo, não a hora que eu já tenho o meu resíduo. A gente trabalha, não para tratar, a Globo ela trabalha para não gerar o resíduo ou para mitigar a geração daquele resíduo. É muito mais efetivo, vocês concordam comigo, não gerar o resíduo do que ter que trabalhar para tratar esse resíduo. E mais barato, exatamente. No final do dia, o ESG, a aplicação dos princípios de ESG, a aplicação dos princípios de sustentabilidade, ele te dá um aumento produtivo e te dá um payback muito bom. Você tem um aumento produtivo e uma diminuição no gasto. Você aumenta o seu gasto com prevenção, mas você diminui muito o seu gasto com a mitigação daquele dano ambiental. E a principal oportunidade ela é bem clara. Quando implementada, inclusive você vai trazer esse panorama, a sustentabilidade ela reduz o custo do produto. Ela não só reduz o custo do produto, como ela melhora a eficiência operacional. E com isso, obviamente, melhorando a eficiência, a gente aumenta a competitividade global da indústria brasileira de IFAs, e isso, no final do dia, é a melhoria da sustentabilidade e melhoria da condição do nosso planeta. Obrigado, Rita. Falou bastante de desafios. Falando em desafios, introduziu o Eric aqui na conversa, que inclusive é especialista e atua aqui no Parque Tecnológico, né, Eric? O Eric, que tipo de pequenas mudanças e melhorias de processo tem gerado impactos relevantes em sustentabilidade? Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui discutindo um pouquinho essa questão de uma visão diferenciada. O que uma pessoa de materiais, o que uma pessoa de inovação está fazendo numa conversa de química fina. E eu vou trazer uma visão um pouco diferente do que o Murilo trouxe. Quando a gente pensa em mudanças que geram um grande impacto, a gente está pensando numa palavra chamada de inovação. E o que é inovação? A inovação a gente pode imaginar como uma grande mudança de um processo abrupta.
ou a gente pode pensar em pequenas mudanças, que a soma dessas pequenas mudanças me trazem um grande retorno. Então, existem mudanças que são complementares, existem inovações disruptivas, existem inovações que trazem um retorno, que podem trazer um saving para o seu processo. Então, quando a gente pensa nessas mudanças, quando eu penso na inovação, a gente pode pensar em aumento de faturamento ou eu posso pensar num saving no meu processo. Ou seja, a redução do custo do quanto eu gastaria para destinar alguma coisa ou para corrigir um problema. Então, quando a gente pensa que em inovação, em pequenas mudanças, eu posso trazer algumas soluções voltadas para dois grandes pilares, que é a química verde e o ecodesign. São duas filosofias, dois frameworks que não vão te obrigar a seguir um passo a passo, mas eles vão fazer você refletir sobre o seu processo. Então, quando a gente vai imaginar o novo processo, se a gente seguir esse passo a passo, se a gente seguir esse framework, você consegue reduzir o seu custo, você consegue evitar a geração de resíduo. Então, algumas pequenas mudanças que eu tenho nessa questão de inovação dentro do meu processo podem ser soluções relativamente simples. Por exemplo, vamos imaginar o peso dos materiais. Imagina que você tem o seu produto principal, que é uma IFA, que é um medicamento, que é um produto. Mas aonde é que ele está condicionado? Qual é a embalagem que ele se encontra? A embalagem, ela é um fator fundamental, porque ela que vai proteger o seu medicamento, é ela que vai fazer o transporte, garantir a integridade. Então, a gente consegue dividir, por exemplo, em embalagem primária, secundária e terciária. E vocês já pararam para pensar na importância dessas embalagens? Qual o design dela? Parte de empacotamento, parte de transporte? Então, quando a gente pensa nessa embalagem, eu posso pensar primeiro em redução de peso, redução de tamanho. Então, se você tem, por exemplo, o blister, será que as dimensões dessa embalagem, elas são realmente necessárias? Eu posso reduzir essa quantidade? Qual o menor valor necessário para garantir a qualidade daquele produto? Então, se você reduz o tamanho, se você reduz o peso, logicamente, se eu boto na ponta do lápis, eu vou reduzir necessidade de espaço em caminhão, logística, redução de custo em logística, redução de custo com combustível, redução de emissão de CO2. Então, uma pequena mudança que eu faço ali pensando na questão do design, na questão de evitar um resíduo, a médio e longo prazo, e traz um retorno financeiro que pode não parecer. O segundo tipo de mudança, que é uma mudança em questão de proteção também. Hoje, a nossa embalagem primária ela é feita de multicamadas. Você tem um alumínio e você tem um polímero ali. A reciclagem desse material é complexa. Existem algumas rotas de reciclagem dessa embalagem, mas elas gastam muita energia. Você tem uma reciclagem térmica, você tem uma reciclagem por solventes. Será que a gente não pode desenvolver um material que consiga facilitar o processamento dessa embalagem, facilitar a reciclagem, usar menos energia, poluir menos para tentar reciclar esse material? Então, na hora que eu desenvolvo esses produtos, eu posso colocar essas pequenas mudanças, padronizar um processo. Parece simples, o básico da engenharia. Mas um processo mal padronizado, mal calibrado, você tem gasto excessivo de solvente, gasto excessivo de reagente, você tem um consumo energético muito maior. Então, ter aquele olhar do Lean, da melhoria contínua, é extremamente fundamental para a gente ter um impacto lá no processo, lá no final. O setor de tecnologia farmacêutica, de tecnologia industrial, ele atua justamente nessa ideia de melhoria do processo. Então, a gente consegue ter visões diferentes ali, reaproveitamento dos meus insumos.
Então, será que aquele solvente, será que aquele produto que eu utilizo no meu processo, ele pode ser reaproveitado? Ah, não, ele acabou de ter uma impureza. Mas qual vai ser a destinação que eu vou dar para ele? Será que esse produto que hoje é inservível para mim pode ser uma matéria-prima de alta qualidade para um setor que não tem essa necessidade de alta pureza? Será que eu consigo utilizar o meu resíduo como matéria-prima de uma outra indústria? Então, esses pensamentos de melhoria, redução de peso, otimização de processo, padronização do processo, reaproveitamento dos resíduos, eles não precisam de grandes investimentos. Ou você começa a pensar lá quando você está planejando o seu processo, ou você vai acabar não tendo você vai tendo um custo maior depois. Se eu estou gerando resíduo, eu vou gastar para destinar esse resíduo. Eu posso otimizar o processo e ter um saving global. Obrigado. Então, até aproveitando, Eric, você falou bastante da redução de resíduos, padronização de processos, reuso também, né? Então, eu pedi agora para a Sara, que está à frente da consultoria, gestão socioambiental. Sara, e quando falamos de sustentabilidade de produção, quais são os indicadores que realmente permitem medir a redução do impacto ambiental? E como isso tem orientado decisões práticas dentro das empresas? Joia. Bom dia a todos novamente. Bom dia aos meus painelistas aqui e a todo mundo de novo. Primeiro quero agradecer mais uma vez ao convite da Marina, da Bifina, né, o pessoal da Firjan também. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre sustentabilidade. Na parte da consultoria, é interessante que a gente vê que os setores são bem diferentes entre si, mas os tipos de indicadores eles seguem o mesmo direcionamento. Então, para a indústria farmacêutica não vai ser diferente. Nesse caso, como a gente já até conversou e o pessoal comentou assim de forma muito bem explicada, a gente tem as emissões dos gases de efeito estufa, que são indicadores importantíssimos do processo. O processo da indústria farmacêutica, ele utiliza muita energia, ele consome muita água, então você tem um consumo hídrico, a eficiência hídrica do processo. As análises, né, do ponto de vista da energia, da matriz energética, percentuais de fontes limpas, no contexto da matriz, que também é muito importante. Aí, trazendo um pouquinho para o segmento da indústria farmacêutica. Muitos dos IFAs vão acabar saindo nos efluentes também. Qual é essa concentração? Até para mensurar o tratamento que vai ser feito posteriormente. Para ser lançado num corpo hídrico, esse efluente ele tem que estar com um certo grau de tratamento e, no caso da indústria farmacêutica, tem uma demanda muito mais sensível, muito mais regulada, então os padrões são ainda mais restritivos. Para isso também é importante que seja monitorado. E as taxas de reciclagem, né? O Eric falou muito bem. A gente tem um gargalo aí para a indústria farmacêutica no contexto da logística reversa, no contexto da economia circular, porque é um setor altamente regulado. Então, você não pode aplicar uma logística de embalagem propriamente dito se você não atua nas outras frentes do setor também. Então, o resíduo, nesse caso, ele tem que passar por uma reciclagem muito cuidadosa para garantir que você não vai ter contaminação, como a contaminação do solo, nesses efluentes que têm uma toxicidade mais alta também. Então, assim, esses indicadores que eu citei, eles podem ser aplicados no caso dessas indústrias e também em outras frentes de outros setores, e eles orientam, de fato, várias decisões. A gente estava conversando até aqui, eu, Murilo e Eric, anteriormente, ao painel. A gente tem desafios grandes para estruturar essa agenda ESG no contexto das empresas de forma que ela seja integrada e não apenas disruptiva, assim, um ponto específico, sem participar de forma colaborativa.
Então, quando você integra essa agenda, esses indicadores podem monitorar, por exemplo, investimentos em infraestrutura, o CAPEX, que a gente chama, que é muito alto para a indústria farmacêutica, mas pode orientar, de uma certa forma, a escolher tecnologias mais limpas, menos poluentes, rotas alternativas do processo produtivo. Pode orientar também a reportes de sustentabilidade, não só o relatório propriamente dito, que ainda não é uma obrigatoriedade no Brasil, a auditoria externa, mas também pode auxiliar reportes de sustentabilidade que são auditáveis, como o CDP, que trabalha com as emissões de efeito estufa, como a empresa B, que também é uma empresa certificada, saindo um pouco do meu tema, que é o meio ambiente, mas olhando aí para a responsabilidade social também. A ISO, tem N normas aí e super importantes para a indústria, que esses dados também podem compor o processo de certificação. Então, a gente tem N questões assim que podem orientar esses dados às decisões. Um item que é muito importante, que a gente conversava anteriormente, e que é um desafio, né, para essa indústria, é a questão também de que esses dados orientam a escolha de fornecedores mais sustentáveis, que cumpram normas ESG. Não vai ser um papel muito fácil no setor de vocês, porque a gente tem fornecedores muito específicos, uma gama menor, né, de opções, mas ainda assim é um escopo que não pode ser negligenciado para esse papel, porque melhora também o contexto da competitividade da organização que está à frente, né, daquela produção, daquele comércio, e automaticamente vai fazer frente a essas demandas também. Acredito que é por aí. Obrigado, Sara. Daniel, e o MEDIC? Como que ele enxerga o papel da bioeconomia na transição para modelos produtivos mais sustentáveis e circulares no Brasil? A gente trabalha na Secretaria de Economia Verde, Descarbonização, Bioindústria. Quando a gente analisa o território, as plataformas tecnológicas, que a gente vê muito elefante branco. A colega apresentou, os colegas, e no final eu quero falar um pouco sobre a força dos encontros. Porque a gente calcula CAPEX e dá alto. Calcula OPEX. Calcula OPEX mesmo para gerar payback, que presta, sem medo de ser feliz, de gastar o dinheiro. Você tem que ser claro com o investidor. Você não pode chegar no investidor e falar assim, não, espera aí, e regatear. Você não está montando uma venda, você está montando uma indústria. Então, você tem que... beleza, eu boto lá equipamento. Não, mas agora vai ter inteligência artificial. Não resolve nada, tá, gente? Horrível aquilo. É conta, é matemática mesmo. E o trabalho. Pode botar o equipamento que for. Pode botar qualquer uma dessas IA, nada. Se você não pensar de que forma é que você vai fazer. Aí o que acontece? É show de bola isso, né? Monta lá o trem bonito, parece até a casa do Gustavo Lima. Nossa Senhora. É caro. Aí pega o trabalhador e bota o trabalhador ali na faixa. E ele não produz. E aquele investimento CAPEX não se reposiciona. Aí o que você vai fazer? Aí você faz as campanhas. É show de bola também. Faz as campanhas. Se vocês bater meta, vocês vão ganhar uma bicicleta, uma caixa de cerveja, uns trem assim. O cara vai e começa a bater meta. A qualidade vai pro ralo, o valor agregado acaba. É a dificuldade que a gente tem. E no governo a gente tem essa dificuldade, porque a gente vai ter que pensar o orçamento. Eu trabalho com planta medicinal. E o Brasil é campeão de adulteração. Nós temos se for pegar tudo, entre 60% e 70% de adulteração de plantas. Sabe? E aí joga para quem a culpa? Não, mas é o agricultor. Mas você quer um agricultor que vai gerar um produto complicado para caramba, cheio de substância lá dentro. É difícil de fazer aquilo, difícil de pensar aquilo, é difícil de certificar aquilo.
Aí depois você vai ter que beneficiar aquilo. Aí você deixa lá, dá fungo, dá um bocado de coisa. Não dá para ver, não é tão fácil, né? Quando a gente trabalha no sintético e quando a gente trabalha no fitoterápico, é bem mais complexo. E o Brasil perde suas oportunidades. Eu acho que tem muita coisa. Precisa largar a mão de glamourizar determinadas coisas, pensar sustentabilidade na real. Tem um trem que o povo... Nossa Senhora, eu tenho uma agonia daquelas container. Tudo é container. É a cara da sustentabilidade. Horroroso aquilo. Você pensa você trabalhando dentro de um container, gente. Eu uma vez teve um negócio, eu fui fazer uma viagem para São Paulo, vi lá na internet, um container, baratinho, vou lá. Um frio miserável. Eu falei, mas pelo menos é frio, que você bota pano por cima. Se a pessoa no calor não tem resistência até a pintura, e aí não vai para lugar nenhum, como é que vai fazer? São uma série de questões. Você tem que formular política pública, foco no cliente. Isso é muito importante, porque você pensa a cadeia todinha. E se o seu foco é pensar, por exemplo, desenvolvimento da cadeia de plantas medicinais e fitoterápicas, a matéria-prima tem que ser de qualidade. E para fazer matéria-prima de qualidade, o campo tem que ser bom. Aí o Brasil tem mania de pensar os trens gigantes, latifúndio. Ah, vamos, olha, uma hora vocês olhem uma empresa alemã de fito, 44 espécies, 5,6 hectares. É isso, alta tecnologia, desempenho. E lá os projetos têm essa grande dificuldade, porque a gente tem que ter. Eu queria sentar com vocês, sabe? Ficar 2, 3 dias trabalhando para aprender muita coisa da prática. É maravilhoso. Pode me chamar sempre para os encontros, mas bota também um dia de trabalho, gente. A gente é pobre, a gente trabalha. Obrigado, Daniel. Daniel, e isso é importante para todos os segmentos, ainda mais para nós que estamos provendo saúde. Mais importante ainda. Murilo, considerando as discussões sobre sustentabilidade do setor farmacêutico e o papel das empresas brasileiras nesse avanço, como a Globe Química tem transformado esses desafios em iniciativas concretas? Você poderia compartilhar alguns exemplos para nós? Eu queria até pegar um gancho do que o Daniel falou. Eu acho que vem muito no sentido de transformar a sustentabilidade em hábito. Ela ser um hábito no processo. Ela não ser, como eu comentei, não ser um pilar separado. A Globe, ela atua justamente aliando a sustentabilidade e a engenharia do processo. Transformando a sustentabilidade em um hábito. Ela vira um hábito de pensar. Como eu comentei, como a sustentabilidade está aliada ao início do processo, ela se tornou um hábito na Globe. Você vai trabalhar um novo processo, você pensa, depois puxou uma conversa com o Eric depois sobre química verde, essencial na Globe, inclusive a gente trabalha bastante com esse quesito. E como eu comentei, nós aliamos a sustentabilidade justamente à engenharia do processo. E um exemplo interessante que eu posso trazer disso é o desacoplamento que a Globe fez com relação às emissões de gás de efeito estufa. Até 2016, nós na Globe nós utilizávamos óleo BPF nas caldeiras. É um óleo que, assim, não posso explicar, ele forma borra dentro da caldeira, forma borra nas chaminés, tem que ficar medindo a intensidade de emissão de gases. Então, só tinha dificuldade para o processo, dificuldade para utilidades. A Globe realizou um estudo e fez uma alteração da matriz energética, alterando de óleo BPF para GNL. Em 2016, a Globe teve uma produção de mais ou menos 90 toneladas de produto. Gastou em torno de 400 mil litros de óleo BPF. Quando você calcula na ferramenta da FGV, isso dá uma emissão de 1.500 toneladas de gases de efeito estufa. 90 toneladas de produto para 1.500 toneladas de gases. Com essa alteração, só uma alteração de matriz energética, vou pegar os dados de 2025, que a Globe, nós fazemos anualmente o inventário de gases de efeito estufa. Quando nós explotamos esses dados, os dados de produtividade versus o aumento a produção de gás de efeito estufa, porque vamos ser sinceros, não tem como você produzir sem você gerar um resíduo. O resíduo é qualquer produto que sobra da atividade humana, então, independente, ele vai gerar algum tipo de resíduo.
Quando nós plotamos a produtividade, o aumento de produtividade versus os gases gerados nesse processo, a gente vê uma tendência muito clara de aumento produtivo e uma tendência absolutamente clara de queda na intensidade de emissões de gases por quilo de produto produzido. E quando nós pegamos o dado de 2025, 10 anos após essa mudança, nós estamos falando de 10 anos, a Globo teve uma produção de aproximadamente 960 toneladas, então 10 vezes superior à produção de 2016. E quando nós calculamos o GNL, o quanto nós gastamos de GNL, que foi aproximadamente 683 mil metros cúbicos de GNL, na ferramenta da FGV, a Globo teve uma emissão de 1.400 toneladas. Nós tivemos uma produção 10 vezes maior e praticamente mantivemos a mesma taxa de emissão. Então, isso é desacoplamento puro, isso é desacoplamento na prática. Isso é, como eu comentei, o ESG 2.0. Ele é a lógica ESG aplicada no processo e o retorno que essa lógica tem, quando aplicada, quando bem aplicada, quando, até tive esse insight, né? Quando transformada em hábito na hora de pensar o projeto. E um outro ponto interessante que eu posso trazer até, depois a gente puxar uma discussão, é sobre a circularidade do resíduo. Quando nós falamos de resíduo, o principal resíduo de uma indústria farmacêutica, que não ainda é o solvente. Mas nós temos carvão de filtração, EPIs que são utilizados no processo. E a gestão de resíduos que nós fazemos, ela busca ao máximo fazer a circularidade de resíduo. Nós temos 6 destinações na Globo, sendo que 5 delas estão dentro da lógica da economia circular. Eu posso citar a reciclagem, né? Uma reciclagem, inclusive, com triagem manual, que isso aumenta, concordo comigo que aumenta em muito, né, o aproveitamento do resíduo. Então, reciclagem, coprocessamento, como vocês comentaram, acho que foi você que comentou, o que sobra meu pode ser um insumo para alguém. Então, a gente entra nessa, a gente também tem essa vertente na Globo, que é alguns solventes que não possam ser reintroduzidos no processo, eles são revendidos como matéria-prima para outra empresa, uma empresa que não precisa, por exemplo, de um acetato de etila com uma pureza de 99,999, a indústria, sei lá, de thinner, por exemplo, eles podem pegar um acetato de etila um pouquinho menos puro do processo. Então, é revendido. A gente também trabalha na Globo com a produção de fertilizantes a partir de um processo muito específico, que ele gera um efluente à base de vinhaça de cana. Então, esse efluente ele é transformado em fertilizante no final do processo. E há pouco tempo, o aterro, que existe a diferença entre aterro e aterro sanitário. O aterro sanitário ele tem coleta dos gases, do metano gerado, ele tem coleta e tratamento do chorume. E perto da nossa região tem um aterro que, há pouco tempo, ele inaugurou a maior termoelétrica do país, que queima metano gerado no processo do aterro. Então, a Globo adota essas medidas, e como comentei, né, você perguntou, como transformar o discurso na prática? Na prática é isso, como o Daniel falou, aliar a sustentabilidade ao início do processo e transformar isso num processo estruturado. Fazer inventários de emissões, dashboards, e transformar, como você tinha até comentado, né, não só deixar o dado pelo dado, porque o dado pelo dado é só um número. A hora que eu olho o dado mais a prática, aí a gente consegue ver o ganho que a gente tem no nosso processo produtivo. Obrigado. E, Sara, o Murilo falou bastante de resultados. E o que difere realmente as empresas que conseguem reduzir o impacto ambiental daquelas que ainda estão no diálogo, no discurso? Olha, estava conversando também com o Murilo, com o Eric antes, e a fala dele foi muito assertiva para eu fazer essa complementação agora. O que a gente observa é que, independente do setor, toda empresa tem dificuldade de integrar essa agenda ESG no seu processo produtivo. E isso é muito comum porque, às vezes, o dado ele é visto como um dado, uma informação para que um time pergunte ao outro, para que a gente responda a um stakeholder. Exato, fica naquele ping-pong que não sai dali. A gente trouxe, né, até na pergunta anterior, como que esses dados, através dos indicadores, podem orientar as decisões. Mas
de tudo isso, só vale se o ESG estiver integrado no processo. Tem que começar pela alta liderança, isso é fato. Ela precisa estar engajada, permitindo com que o ESG participe das discussões internas, para que aí ele comece a descer para cada uma das etapas dos colaboradores e se torne uma cultura da empresa. Só assim o ESG ele vai conseguir ser abordado, né, de uma maneira intrínseca mesmo, e qualquer tipo de decisão vai passar por aquela norma, por aquele critério. Eu sei que o investimento é maior no início, mas a gente só vai conseguir ultrapassar o marketing do ESG para uma ampliação integrada dentro do processo, se ele tiver todas essas etapas cumpridas. Porque uma coisa que eu chamo a atenção, é importante a gente tomar muito cuidado, é que se o ESG ele for só um marketing, uma fala ou um posicionamento pontual, ele pode, por uma linha muito tênue, ultrapassar para se tornar um greenwashing. Então, aquela empresa que teria um diferencial competitivo no mercado de estar executando aquelas informações e aquele cenário muito mais responsável socioambientalmente, na verdade, está cometendo um greenwashing porque está usando um selo verde, eco-friendly, mas, no final das contas, está mascarando impactos negativos muito maiores em toda a sua cadeia. Então, é importante que ele seja, de fato, integrado para que pertença à cultura da organização. Obrigado. O Eric, e considerando todas essas diferentes perspectivas que foram apresentadas aqui, relacionadas à operação, inovação, gestão e regulamentação, o que ainda precisa avançar para que a sustentabilidade se consolide como um vetor de competitividade no setor? Primeiro é entender que, quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou diretamente ligado à parte financeira. Então, entender que quando eu coloco práticas de ESG no meu processo, inicialmente, realmente, ele tem um custo. Mas quando eu olho para médio e longo prazo, ele vai gerar ou receita ou vai me dar um savings. Então, a gente tem que atrelar a essas práticas um fator econômico e financeiro também. Então, quando a gente pensa, como é que eu integro tudo isso? É questão de cultura organizacional. É vida alta gestão, eu falo, olha, aqui na minha organização, aqui nessa instituição, a gente utiliza a sustentabilidade como filosofia. Então, todas as nossas práticas estão modeladas com essas práticas de ESG. E quando a gente fala dessa questão de filosofia, de cultura organizacional, eu estou falando desde o planejamento do processo até a gente entender como está a tendência das normas e regulamentos. Então, vou dar um exemplo que não é do setor de vocês, de química fina, mas que vocês conseguem fazer um paralelo. Em 2025, foi decretado pelo decreto do Mover que, a partir de 2027, os automóveis produzidos terão que ter pelo menos 80% dos seus componentes recicláveis. Então, imagine que você tem 2, 3 anos para adaptar um processo inteiro, seja montagem, seja materiais, processamento, acoplamento. Então, quando você pensa no setor automotivo, você tem uma cadeia inteira para montar um único carro. Agora, para sair do setor automotivo, que vende milhões de carros na sua história e gera bilhões de dólares por ano, para vir para esse setor de química fina é um pulo. Então, a gente tem que se antecipar a esse movimento, porque ele é uma tendência hoje, mas em pouquíssimo tempo ele vai ser obrigatório. Então, se a gente começa a criar essa prática, essa cultura, no momento que ela for normatizada, no momento que ela virar obrigatória, a gente vai ter pequenas adaptações e não uma correria, porque na hora que você fosse adaptar, na hora que você fosse encaixar essa regra, você vai ter um custo muito maior de adaptação do que se você fizesse de maneira devagar, paulatina.
Então, essa questão de liderança, de cultura, ela tem que estar ligada à parte financeira, à competitividade, à questão do cliente entender, será que esse produto realmente ele faz sentido para mim? Será que o meu concorrente ele tem um produto um pouquinho mais caro, mas eu sei que a consciência ambiental pesa também? Então, quando você vai no mercado hoje, você tem essa questão, olha, alguns centavos mais caro, mas eu sei que ele tem um programa de reflorestamento, eu sei que ele tem um programa de tratamento de resíduo. Então, isso se torna competitivo. É você olhar para o mercado e ser o seu diferencial também. Obrigado. Daniel, você trouxe também a questão da comunicação, dessa importância, né? E como a gente promove uma maior integração indústria, academia, governo, para acelerar o desenvolvimento de soluções baseadas em bioeconomia? Excelente. A gente... Primeira coisa que eu acho, primeiro ponto, vou colocar 3 pontos. Primeiro ponto, diversidade. A diversidade é o que vai dar a condição de saída. Olha isso aqui, é uma mesa com 4 homens, uma mulher, um preto. Tem que incomodar a gente. Tem que começar a incomodar. Não é que está ruim, não é que está errado, não é um problema em si, mas, espera aí, vamos trazer para essa discussão, vamos enriquecer essa discussão, vamos colocar isso na pauta, no dia a dia, vamos dividir isso aí e fazer representatividade do mesmo jeito que a gente vai fazer ESG. Outra coisa, eu acho que tem que ter regulatório. A gente tem que um monte de problema do regulatório que acontece, e aí eu acho que a gente tem que ter um movimento conjunto. O setor produtivo tem que estar menos no gabinete, mais com os técnicos. Entendeu? Porque o cara do gabinete está ali, bacana, todo mundo tem o seu valor. O chefe é super importante, é muito bom. O cara do gabinete não aperta botão, ele não é chão de fábrica, ele resolve uma parte que é a que lhe cabe, e ele também responde a uma série de pressões. Então, a gente tem que desvincular um pouco isso, distribuir, promover a diversificação, apresentar casos e olhar para o Brasil real. Nós estamos importando cada ano mais açafrão. Eu sou um goiano, eu fico chateado demais com isso, gente. Não é extrato de açafrão, nós estamos importando açafrão. Né? Nós estamos importando cafeína. Enquanto nós ficamos ali, nossa, vai taxar o café, meu Deus do céu, e estamos importando cafeína. Né? E isso antes de taxa. A plataforma tecnológica ela tem que estar baseada em casos práticos, né? Em realidade. Por exemplo, nós temos uma planta, a Quilaia brasiliensis, que dá no Chile, Quilaia saponária. Aí as pessoas olham para uma planta, o Brasil faz umas coisas muito legais, adoro churrasco. Pega a planta e faz carvão. Né? O Chile está fazendo adjuvante de vacina, caríssimo. Entendeu? Então, isso, aproveitar com o resto, trazer a complexidade necessária para os casos. Não adianta, por exemplo, chega lá, e é isso que eu falo um pouco também do gabinete. Vamos fazer o quê? Vamos fazer economia circular. Beleza. Vamos fazer economia circular. Então a gente pega o resíduo e faz uma microbiorefinaria. Vai fazer. Faz lá. Não faz, porque você não tem o lugar para colocar essa microbiorefinaria. Você não tem gente para operar essa. Não vai funcionar. Aquelas coisas. Né? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente escuta para pensar a operacionalização. Capacitação. Todos têm que estar apontando para a mesma direção, com a singularidade de cada setor. E aí a diversidade. Diversidade não é cada um para um lado. Nós queremos o quê? Nós queremos todo mundo. O investidor quer retorno, quer desenvolvimento nacional, não quer ficar preso no processo de financiarização da economia. Né? O trabalhador também quer ter ali a sua condição de um desenvolvimento humano pleno. Gente, eu acho que eu falo muito. Eu vou encerrar.
Obrigado, Daniel. Estão chegando no final, temos poucos minutos. Eu vou fazer uma pergunta para todos agora, em poucas palavras, conectando com o que a Sara falou de agenda ESG, o Daniel também falou da força dos encontros, né? Então, como alinhar a agenda de bioeconomia com os objetivos de reindustrialização e o aumento de valor agregado da indústria nacional? Vou começar pela Sara, pode ser? Pode. Eu tentar rapidamente também, como o Daniel comentou, senão eu vou ocupar muito tempo. Mas eu acho que, pegando um pouco do gancho da minha parte, que é o setor ambiental, eu acho que vocês já têm muito a ganhar por ser um setor altamente regulado. Então, o que precisa agora é que essa agenda ela esteja, de fato, como eu comentei, integrada, participativa e não olhando apenas para o meio ambiente, que é sempre um dos pilares mais importantes do ESG, mas olhando também para a governança, que é um ponto extremamente positivo e que vocês, né, já executam também muito bem na química fina, mas para o social, que aí coaduna diretamente com o socioambiental. Daniel falou muito bem, de fato, a gente tem que ter essa perspectiva para o trabalhador lá na ponta, para a alta liderança que está lá em cima. De todas as formas, isso tem que estar muito bem integrado, virar cultura e garantir, para além da competitividade, uma segurança e uma saúde ocupacional também, porque aí a gente tem uma agenda muito mais integrada, sabe? Eu acho que o sucesso também passa por aí. É uma baita pergunta, hein? E como aliar tudo isso? Eu acho que um caso muito interessante, né? Um dos temas, né, é cases, né? Então, eu, como indústria, posso trazer aqui uma das maneiras que a Globe já atua nesse sentido. Que nós estamos falando aqui para indústrias farmoquímicas e indústrias farmacêuticas. E, do ponto de vista da indústria farmoquímica, o principal ofensor, no nosso caso, é o solvente. O solvente é um dos principais ofensores. E, vamos ser bem honestos, a principal destinação hoje em dia para solventes ainda é a incineração. Ainda é. E a Globe ela decidiu, aliando isso, como você comentou, de bioeconomia, ela decidiu quebrar esse paradigma. Ela não enxerga o solvente que sai do processo como resíduo. Ela enxerga como um ativo mal aproveitado. E a principal atividade que a Globe tem nesse quesito é a recuperação de solventes. Nós fazemos a recuperação do solvente do nosso processo, é feita uma avaliação de risco, se ele pode reintegrar o processo produtivo. Se ele pode ser reintegrado no processo produtivo, ele é recuperado, ele é purificado, ele reintegra o processo produtivo. Caso não, ele segue aquela via que eu comentei há pouco, que é a via de fazer a revenda para uma indústria que possa utilizar aquele solvente como matéria-prima. E os números dessa iniciativa, eles são, assim, surpreendentes, quando eu comentar para vocês. No ano de 2025, a Globe, ela circulou, vou usar o termo circulou, para ficar mais prático, ela circulou em torno de 6.300 toneladas de solvente. Se eu tivesse, aí eu tive esse insight. Se eu tivesse incinerado isso, quanto que eu teria lançado na atmosfera? A Globe, ela teve uma economia ambiental de 18.800 toneladas de gases de efeito estufa que não foram lançados na atmosfera somente com a circularidade de solvente. E a gente acredita tanto nessa iniciativa que nós estamos já está em fase de construção, uma planta dedicada à recuperação de solventes, para poder escalonar ainda mais esse quesito de bioeconomia. Porque cada tonelada de solvente que eu volto para o processo, eu gero economia. O que eu revendo, eu gero receita. Então, isso é uma das alternativas que a indústria pode já aplicar na questão de bioeconomia, principalmente no nosso caso de farmoquímica. Obrigado. Eric, por favor. Eu concordo, tanto com a Sara quanto com o Murilo, mas existe mais uma função, mais uma variável que muitas vezes, dentro da indústria, ela é a primeira a ser descartada quando a gente faz um reajuste econômico, que é a inovação, que é a pesquisa e o desenvolvimento. E eu acho que esse fator ele tem que ser levado em consideração como um dos primeiros pilares, porque a inovação ela não é custo, ela é investimento, ela vai te trazer um retorno. Então, quando a gente olha para a inovação,
quando eu quero fazer o desenvolvimento de um processo, de um produto, eu vou criar possibilidades e colocar atores que não estavam previstos ali. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a bioeconomia, o Brasil ele é extremamente rico na sua fauna, na sua flora, e a gente não explorou quase nada, e existem possibilidades enormes de uma mesma planta. Então, vamos pegar, por exemplo, o açaí. Você foi lá no Pará, o açaí é um fruto, a gente aqui consome como um alimento, um doce de leite. Só que, como é que vem esse açaí? O que eu faço com a sua casca? O que eu faço com o seu caroço? Eu simplesmente vou jogar fora? O Brasil é um dos maiores produtores do açaí. Então, a gente pode pensar em inovação, trazer uma ICT, pegar o conhecimento acadêmico e aplicar para esse material que, a princípio, ele é um resíduo, mas, se eu for utilizar, ele vai virar uma matéria-prima extremamente nobre. Então, a gente pode aplicar esse material para virar um compósito, para virar um material, um isolante. Então, é trazer essa inovação. Quando eu começo a investir em pesquisa e desenvolvimento, eu vou começar a trazer associações de catadores, eu vou começar a trazer pessoas, players que não estavam mapeados, e assim a gente reindustrializa um local. Eu começo a pensar em incentivar o estudo daquelas pessoas, aquelas pessoas vão começar a se capacitar, então você gera um desenvolvimento local ali. Então, a pesquisa ela é extremamente importante porque ela vai trazer retorno financeiro para a empresa, ela vai trazer retorno social para aquele local, ela vai trazer um retorno ambiental, porque você está deixando de jogar um passivo no ambiente, está deixando de jogar, emitir gases. Então, a pesquisa ela é fundamental para você ter essa visão global de reindustrialização em ESG. Obrigado, Daniel. Acreditar, fé, acreditar no Brasil. Não precisa acreditar no Brasil, gente. A gente não pode deixar as coisas acontecer de todo jeito, não. O povo vai lá e acaba o Ministério da Saúde e está tudo bem, e todo mundo está tudo certo. E aí, a Secretaria de Economia Verde vai fazer 4 anos. E aí? Na hora que acabar, não vai funcionar. Ah, beleza, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma hidrovia maravilhosa, num Tapajós, mexe com os índios. Vai lá, beleza. Mexe, pega o público LGBT, mexe com eles. Vai todo mundo para a rua, muda. Se a gente não se posicionar, porque a gente acredita no que estamos fazendo, é melhor a gente largar a mão de fazer. Porque senão a gente vai ficar fazendo pedacinho, dá nada, tá? Não fecha o payback. Apreço pela matemática. A gente tem muito pouco pela matemática. E é difícil mesmo, tá, gente? E o PT não resolve. Né? Então, assim, a gente tem que sentar, botar na planilha, 1, 2, rodar, piloto, ver, voltar, chamar todo mundo. É muito pouca gente, então tem muito trabalho a ser feito. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem. Eu sou de uma área, plantas medicinais, eu tenho 20 anos em políticas públicas. Eu queria até falar que eu tenho 20 anos. Em políticas públicas de fito. A política de plantas medicinais tem 20 anos. Eu entrei nela quando ela era um panorama de esperança. Eu olho para o cenário hoje e falo assim, a gente tem que acreditar. Os dados são ruins, os autos de balança comercial são ruins. E se eu parar? O outro vai parar, o outro vai parar. A gente vai fazer o quê? Comprar açafrão? Com amarelo de tartrazina e achar que está ótimo? Sabe? Eu acho que quando a gente se coloca no ciclo produtivo e se coloca e a gente olha para o nosso trabalho, para o trabalho do outro. Quem é um dos profissionais da sustentabilidade? O pessoal da limpeza. Né? Falando de água, estamos falando de resíduo. Nós temos que pensar como é que a gente envolve esse time e dá o valor devido a cada uma das pessoas, porque a gente se dá valor
como um trabalhador, como uma pessoa que sonha, como uma pessoa que acredita. Obrigado, Daniel. Conte conosco. Estamos aqui nesse diálogo justamente porque acreditamos como você nessa pauta. Então, queria agradecer a Sara, o Murilo, o Eric, o Daniel. Finalizamos agora o 4º painel, Sustentabilidade e Economia Circular na produção de IFAs. Obrigado. Pedir os participantes do painel para ficarem aqui para a foto oficial, por favor.